Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo aqui da nossa sequência, né, para o desenvolvimento aí do projeto do jogo do Mario. No vídeo anterior aí foram 30 minutos só de muita teoria. Eu sei que para alguns aí isso é extremamente cansativo, mas eu garanto, é importante. Eu também, particularmente na faculdade, eu não gosto muito das aulas teóricas, mas no mundo real eu vi o quanto que elas são necessárias, porque no mundo real você não só senta no computador para programar, você precisa conversar, você precisa entender o projeto, você precisa planejar, você precisa fazer diversas coisas. Então, os 30 minutos aí do vídeo anterior, apesar de cansativos, para mim também, mas ele é muito útil. Bom, mas vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso quadro aqui do Trello, então meu próximo card aqui do A fazer, eu já vou entrar na parte de UX agora. E o meu objetivo aqui é criar o cenário do jogo do Mario, o turbo, a nuvem e o placar já personalizando com CSS. Isso aqui seria para a parte de HTML e CSS, mas primeiro eu preciso desenhar isso de alguma forma. Porque imagine bem, você está com um projeto, né, que alguém acabou de te falar, olha, eu quero tal coisa. Se você já parte lá para o HTML, já vai desenvolvendo tudo, e aí digamos, né, o projeto não é seu, ele pertence a outra pessoa. Então você depende da aprovação dela para que ela diga, opa, é isso aí que eu quero. Ou que ela te fale, olha, cara, não é isso. Então assim, você não entendeu o que eu estou querendo. Então se você já parte para a parte de programação, você vai perder muito tempo, porque afinal de contas você jogar essas imagens e montar toda a estrutura HTML, CSS, né? É muita parte de código. Você tem que fazer às vezes muitos elementos para poder mudar uma coisinha só na sua tela. Então você teria horas aí de desenvolvimento para depois você chegar lá mostrar para uma pessoa e o cara falar não, não é isso que eu quero. Então qual é o correto? É você criar esse desenho primeiro de forma antes do código, né? De forma estática. Então hoje em dia quem trabalha aí nessa parte de front-end ou empresas grandes que utilizam aí setores específicos para cada desenvolvimento, existe um setor que é o pessoal do UX, né? Que é a experiência do usuário, e eles trabalham muito com programas, tem esse Adobe XD aqui, que por um período de tempo ele estava aí gratuito para qualquer pessoa baixar, mas se eu não me engano hoje eu acho que ele já nem está mais. Porém tem um outro também chamado Figma. Acho que se você vier aqui, ó, Figma, aqui, figma.com. Ele também é uma ferramenta gratuita, só que você não instala ela no seu computador, você usa ela online e ele serve do mesmo jeito. Você também pode criar aí todo o seu projeto aqui usando o Figma e aí depois você apresenta esse projeto lá para a pessoa, né, que você depende aí de aprovação. No meu caso aqui eu vou estar usando o XD mesmo, mas você pode usar aí qualquer outro, Figma, o XD ou outra sua escolha. Tem gente que faz a parte de layout até no próprio Photoshop mesmo. Tem outras ferramentas de edição aí também gratuita, porque o Photoshop hoje em dia é pago, né? Então, enfim, use aí o que for melhor a sua escolha. Como a gente vai estar trabalhando com web, né, página de internet, então ele já tem aqui para mim um modelo padrão no formato aí de 1920 por 1080 pixels. E lembrando que como deixa eu voltar lá naquele vídeo do YouTube, acho que foi aqui YouTube. Lembrando assim, no nosso caso aqui, o nosso cliente, ele chegou a mostrar pra gente, olha, eu quero desenvolver mais ou menos isso aqui. Então fica fácil quando isso aí ocorre, porque você tem pelo menos um norte, né? Você não está começando uma coisa totalmente do zero. Deixa eu botar aqui o link. Então tá aqui, ó. Esse nosso cliente, ele chegou para a gente e apresentou aqui um layout inicial. Esse layout não está completo. Ele tem Opa. Vamos botar no mudo aqui porque está saindo o som da propaganda.
Por uma falta de sorte aí, a gente vai ser obrigado a assistir essa propaganda aqui, mas beleza, já acabei. Então tá lá, ó. Esse nosso cliente, ele não veio apenas com um texto, né? Apesar da gente ter o nosso brief aqui, mas ele nos trouxe uma imagem. Então ele falou, olha, eu quero que o meu layout seja baseado nisso aqui. Só que isso aqui está muito simples, a gente não tem aqui um cabeçalho, que é onde vai mostrar lá as informações. Esse layout aqui não nos mostra como que é a tela inicial, onde o jogador coloca lá o nome dele, clica em iniciar. Ele não tem aqui para a gente o formato da tela de Game Over, ele não tem aqui o formato da tela de ranking, e lembra que tudo isso foi pedido, né? Então aqui, ó, a gente tem uma tela de Game Over, a gente tem uma tela que inicia a partida, a gente tem uma tela de ranking, a gente tem que ter as informações do nome do jogador para serem salvas, a gente tem as informações aí de quando o jogador pega uma moeda, vamos supor aqui que tivesse aqui a moeda, né? Você pegou a moeda, aonde que vai aparecer aqui essa informação? Como que você sabe que você pegou ou não pegou a moeda? Então tudo isso aí vai ser o layout que vai definir. Apesar dele ter trazido aqui pra gente uma ideia inicial, mas ela não está completa. Pelo menos ela tem a base, então a gente pode usar isso aqui como modelo. Então aqui eu sei que ele tem um céu no fundo, ele tem as nuvens, ele vai ter o Mario que fica sempre no cantinho esquerdo da tela, e ele tem o tubo que é quem vai ficar se movimentando, mas para nossa imagem aqui, a princípio ela é parada. Então essa aqui é o meu pontapé inicial para o meu desenvolvimento. Então eu vou chegar aqui e vou criar. Ó. Eu já venho aqui para a minha parte aqui de preenchimento. Eu vou pegar aqui, eu vou trabalhar com um degradê, então gradiente linear. Eu quero que ele comece com um tom aqui de azul e venha para o branco. Então, tom de azul e venha para o branco. Eu já criei lá o meu fundo do cenário. Agora, aqui ó, entra aquela parte que é muito importante que eu falei. Esse tom de azul que eu peguei aqui, ele pode ser só simplesmente um azul qualquer, né? A gente está falando aqui de uma imagem do céu. Só que eu sei que o mundo do Mario, ele tem vários elementos, como a gente viu no vídeo anterior, que ele me dá várias informações. Então, se eu tenho essas várias informações, por que eu vou fazer uma coisa de qualquer jeito? Se eu posso chegar aqui e, como eu pesquisei lá elementos do Mario, eu posso vir aqui, ó. Deixa eu ver se aparece algum cenário aqui do Mario. Esse aqui está muito carregado, igual aqui, ó. Eu tenho um cenário aqui, ó, que eu poderia tirar o tom de azul dessa imagem aqui. Aqui, ó. Eu poderia tirar o meu tom de azul dessa imagem. Só que aqui tem outra aqui, tem outra aqui. Então assim, você tem várias opções, né? Aqui tem uma outra também, ó. Então eu poderia usar qualquer uma dessas opções, mas eu vou, aqui já é um critério meu, né? Pode ser aí que você siga o seu padrão, mas esse aqui foi o critério que eu usei. Eu peguei a logo do Mario, se eu sei que aqui tem um azul, ó, então tudo que eu for fazer que tiver essas cores, amarelo, azul, vermelho e verde, eu vou me basear pelo padrão que tem na cor da logomarca deles. Então eu vou voltar aqui para o meu projeto. Eu sei que eu tenho uma imagenzinha aqui dessa logomarca, que eu já havia baixado. Deixa eu só abrir aqui a minha pastinha, acho que está aqui em downloads, está aqui, ó, Super Mario. Vou vou arrastar ela aqui para dentro do meu projeto. E aí vou vir aqui, ó, e vou copiar essas informações, ó. Por exemplo, o meu tom de azul, ele é esse aqui, tá vendo? Só voltar aqui, porque na verdade eu não quero dar uma cor para ele, eu quero dar uma cor para esse fundo aqui. Então eu vou abrir ele aqui e vou pegar esse tom de azul. Então tá lá, estou pegando o tom de azul da logomarca mesmo do Mario agora. Vou deixar ela aqui no canto, porque eu não vou precisar dela no momento. Aqui na parte de baixo, eu vou criar aqui só com um retângulo por enquanto. Mas eu sei que lá no meu jogo, voltando aqui, ó, eu tenho a grama.
É claro que eu poderia usar aí aquele mesmo padrão lá dos elementos e pegar essa grama aqui, mas isso aqui foi uma coisa que o cliente já trouxe dizendo que ele queria desse jeito, né? Então a gente está imaginando que isso aqui foi um pedido do cliente. Então se ele pediu desse jeito, a princípio nessa parte a gente vai seguir a orientação que o cliente nos deu. Então vou pegar ele aqui e também vou copiar lá o padrão de verde que tem na logomarca. Então tá lá, vou usar o próprio verdinho que tem na logomarca deles. Aí agora eu vou começar a pegar os elementos, né? Então eu sei que eu tenho as nuvens, que eu já tenho ela salva aqui. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho delas, ó. Vou colocar elas com 500 pixels. Vou duplicá-la porque uma só é muito pouca para um cenário tão grande como esse, porque aqui eu estou trabalhando com a resolução de 1900 pixels. Então vou duplicar ela aqui, vou botar elas em posições diferentes. Eu preciso já colocar ali a imagenzinha do meu Mario, né? Então eu já tenho essa imagem tratada aqui. Vou pegar ele, vou botar ele aqui nesse cantinho, porque ele fica sempre na posição esquerda da tela, se você olhar aqui. E agora eu preciso do elemento do tubo. Então também vou pegar aqui o meu elemento do tubo, vou arrastar ele para cá, ele está bem maior, então eu preciso já editá-lo aqui. Vou botar ele com uma altura de 100 pixels para ver. 100 pixels é muito pouco, então vamos botar 150. Que ele vai ficar mais ou menos a altura do Mario. O Mario tem... O Mario também eu preciso mudar aqui para 150 pixels. Aí ficou muito pequeno. Não, acho que aqui tá bom. Então a altura do Mario, a altura aqui do tubo tá uma altura boa também. Beleza, essa primeira parte aqui é basicamente o que está aqui, ó. A única diferença é que aqui ele está trabalhando com a tela de resolução pequena, então uma nuvem só é suficiente para preencher o cenário. No meu caso aqui, como eu estou trabalhando com a tela muito grande, eu botei duas nuvens, mas o Mario, o elemento, a cor de fundo e a grama já está no padrão que ele me pediu. Então, assim, meio que seria redundante eu apresentar isso aqui para ele, porque isso aqui já foi o que ele me trouxe. Então agora eu preciso colocar os outros elementos na tela baseado nesse brief aqui, ó. Então eu sei que aqui ele quer uma tela de início, uma tela de game over, uma tela de ranking. Eu sei que ele quer que eu use o Mario para pegar moedas, pegar as estrelas. Então eu já sei que tem outros elementos. Se é para pegar moeda e pegar estrela, então eu preciso também do elementozinho da moeda. Então eu já baixei um elementozinho da moeda, ela está aqui, ó. Eu vou dar várias duplicadas nela aqui na tela, só para a gente colocar aqui, para ter uma noção de como que ele ficaria com a movimentação. Então beleza, tá aqui, ó. Lembrando que isso aqui tudo vai estar em movimento, né? Então eu tenho as moedas passando aqui, eu tenho o Mario passando aqui. Esse Mario, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dele, porque proporcionalmente ele está muito grande. Esse tubo também, eu vou colocar ele com 100 pixels, porque eu sei que proporcionalmente para 1200 pixels ali está tudo muito grande. Então o tamanho do Mario seria isso aqui mesmo, 150 pixels mesmo. Então tá lá. Ele vai aparecer pequeno aqui para você, mas é porque na verdade a tela é que está grande demais, né? Então, tanto que as moedinhas aqui, ó, elas estão com o tamanho já que eu havia editado, né, de 60 centímetros de altura. E se você notar, para quando o Mario pular e pegar ela, então ele está no tamanho ideal. Então o Mario tem que ter 150 aqui mesmo. Então beleza. Outra coisa que ele já falou, né, a estrela. Então eu sei que eu também vou precisar ter uma estrela no meu layout. Então vou pegar essa estrela aqui, também vou colocar ela com 60 centímetros, 60 pixels de altura. Aí agora aqui, ó, vem um ponto interessante do nosso desenvolvimento. Então lá no brief, ele só está falando que o Mario precisa pegar a estrela ou moeda.
Então assim, eu sei que o Mario ele tem que pular e eu sei que o Mario poderia voar também. Então vamos imaginar aqui, já vai entrar uma lógica que talvez não seria você desenvolvedor, né? Teria uma pessoa específica para ter esse tipo de pensamento na empresa. Mas como aqui é só eu e eu mesmo, e no seu caso aí é só você e você mesmo, então você tem que pensar, pô, se eu quero fazer o Mario voar, então eu não posso colocar todos os elementos na mesma direção. Eu tenho que ter algum elemento que esteja em uma posição diferente para que equivalha aí o Mario voar. Então normalmente eu tenho as moedas que vai estar passando aqui em uma certa altura que vai permitir, eu vou até puxar elas mais para cá para facilitar o entendimento, que vai permitir na hora que o Mario saltar, ó, que ele pegue essa moeda. Aí ele cai, salta de novo, ele cai, salta de novo. Então as moedas vão estar numa posição que permita que o Mario as pegue apenas saltando. Agora, se eu vou ter a opção de que o Mario voe, então faria sentido eu ter a estrela, né? Estrela, céu, então tá lá no alto, para que quando o Mario voe, ele tenha a estrela como objetivo a ser pega. Então eu tenho uma imagenzinha aqui do Mario voando, que já está editada já no tamanho necessário. Aliás, não, né? Deixa eu botar aqui também, 150 pixels. Então imagine que ao invés do Mario pulando, o Mario esteja voando. E qual vai ser o objetivo dele? O objetivo dele vai ser captar essa estrela que vai estar passando cá em cima. Então lá no CSS, no JavaScript, a gente vai criar depois o evento e a animação que faz com que ele voe, mas esse aqui seria a imagem do cenário. Ó. O Mario saltando, ele voou e ele vai pegar a estrela que está passando mais ou menos nessa altura, ou poderia até ser mais alto mesmo. Aí fica a critério da sua imaginação. Vamos colocar aqui numa altura como essa aqui e tirar um pouco mais a nuvem aqui da, da, da nossa tela para não bagunçar. E também, deixa eu ver aqui, acho que aqui tá bom. E aqui também vamos duplicar um pouco mais essas estrelas aqui, para que a pessoa tenha noção, vou até botar o Mario mais para cá, para que a pessoa tenha a noção de que não é só uma estrela que vai passar. Agora veja bem, ó, aqui também entra uma outra parte que é fácil eu falar agora, porque eu já sei como que é o resultado final. Mas isso aqui na hora que eu estava desenvolvendo a primeira vez, eu também tive que parar para pensar, poxa, quantas moedas eu vou precisar colocar aqui, né, para poder ficar passando? Quantas estrelas? Porque lá na hora que a gente fizer a animação, você vai ver que nada mais é do que essa imagem aqui. Ela vem até o final da tela, some, depois ela reinicia aqui e volta. Então eu poderia colocar apenas uma única moeda para ficar passando toda hora, só que do período que ela levaria aqui do canto direito até o canto esquerdo, no momento em que ela estivesse na transição da tela, não teria mais elemento nenhum. Então aqui foi uma questão de escolha. Eu imaginei, eu falei, poxa, 3 moedas, eu consigo distanciar uma aqui da outra, ó, e eu consigo ter sempre a tela com algum elemento visível, para que não fique uma tela vazia. Então aqui eu optei por colocar 3 moedas, que vão estar toda hora se repetindo, né, em um loop infinito, passando aqui sobre a tela, cada uma com a distância uma da outra aí, para ter sempre um elemento visível. E fiz a mesma coisa com a estrela, porém, só que qual foi o meu pensamento com a estrela? A estrela, ela tem que ser uma coisa difícil de pegar. Porque se for uma coisa simples, toda hora o cara vai ficar voando e toda hora ele vai ficar pegando a estrela. Então eu tenho que fazer a estrela de uma forma que ela tenha pouca quantidade de elementos na tela, então eu optei só por 2, e que seja difícil o Mario pegar ela, porque a moeda, basta o Mario encostar nela, a lógica do jogo vai fazer com que ele pegue a moeda. Já a estrela, o Mario, a ideia é fazer com que o Mario saia aqui da posição 0 e venha até, sei lá, 50 pixels do topo da tela. E a moeda vai estar passando em uma posição um pouco mais baixa. Então o Mario vai ter que coincidir que na hora desse salto,
a moeda esteja nessa posição aqui para que a mão dele possa encostar na moeda antes que ele chegue lá no topo, porque se ele estiver aqui no topo e a moeda passar, ele não pega. Se ele estiver mais ou menos aqui e a moeda passar na direção da barriga dele, ele também não pega. Então o Mario ele vai ter uma única posição específica que vai ser certo na altura e na largura para que ele pegue a moeda. Isso aqui já é lógica de programação, não é agora, tá? Mas eu só estou me antecipando porque em algum momento do jogo eu tive que pensar nisso. Então a ideia vai ser essa aí, é criar um cenário de dificuldade para que o Mario só pegue essa moeda se ele estiver numa posição muito específica da tela. Então tá lá, aqui eu já tenho a imagenzinha do Mario voando e as estrelinhas. Outra coisa que aqui não está escrito, que aqui na verdade eu esqueci, o Mario ele não só pula e voa, mas ele também tem que se abaixar, né? Então eu tenho uma imagem aqui do Mario abaixando. Eu vou colocar ela aqui com... Ela não pode ter 150 porque quando ele se abaixa ele tem que ser menor do que a imagem dele em pé, correto? Então se ele em pé ele está com 150 de altura, ele agachado ele tem que ser um pouquinho menor. E se eu sei que eu vou ter o desafio do Mario agachar, então não faz sentido o Mario agachar para o tubo, porque o tubo ele precisa pular, a moeda ele precisa pular, a estrela ele precisa voar. Então eu tenho que ter algum elemento aqui no meu cenário que obrigue o Mario a se abaixar. E aí a ideia que eu tive foi essa balinha aqui, ó. Eu vou colocar ela com, deixa eu ver, 100 pixels, tá um tamanho bom. Então a ideia é essa aqui, ó. A balinha vai passar aqui em uma certa altura, que se o Mario tivesse em pé, ó, acertava ele. Se o Mario pular, também acerta ele. Então se ele abaixar, não acerta. Então essa aqui é a ideia. Quando essa bala vier, o Mario tem que estar na posição de abaixado para que ele se desvie dela. Beleza? Então eu tenho, ó, os meus 3 elementos do Mario, correndo, voando, abaixando. Eu tenho o meu tubo e a bala, que são os elementos aí que vão corresponder a que o Mario perca o jogo. E eu tenho os elementos das moedas e das estrelas, que são equivalentes à pontuação que o Mario vai fazer durante a partida. E eu também preciso ter a imagem do Mario quando ele perde a partida, né? Então essa aqui é a imagenzinha do Mario quando ele se choca em algum elemento. Eu vou colocar ele aqui com, deixa eu ver, 110 pixels, que ele tem que ficar um pouquinho menor. 110, ele tem que ficar um pouquinho menor do que a imagem original dele andando. Então essa imagem aqui seria para qual momento? Vamos supor que o Mario tentou pular, ao invés dele conseguir executar o salto, ou ele bateu aqui nessa ponta, ou ele bateu quando estava caindo, ou quando ele já estava do lado de cá, ou né, ele não conseguiu se abaixar da bala e bateu nela. Ou talvez ele pode tentar pular a bala também, né? Porque ele tem a opção do voo e tal, mas enfim, ele caiu sobre a bala, então ele perde o jogo. Então essa aqui seria a imagem do Mario quando ele perde a partida. Então se ele bater aqui em um elemento, eu vou duplicar aqui esse negocinho só para a gente não poluir ali a frente. Então tá aqui, ó, Mario bateu no elemento, o jogo tem que acabar. Então o meu cenário em si, ele basicamente é isso aqui. Então eu peguei essa estrutura que o cliente me trouxe, que no caso aqui é esse vídeo que eu usei como exemplo, e estou aprimorando ela. Ao mesmo tempo que eu estou aprimorando a parte visual dela, eu também já estou aprimorando a lógica do programa em si, porque aqui eu já não tenho mais apenas o Mario apenas pulando o tubo. Eu já tenho o Mario pulando o tubo, eu tenho o Mario tentando pegar a moeda, eu tenho o Mario voando, eu tenho o Mario tentando pegar a estrela, eu tenho o Mario se abaixando, eu tenho a bala que passa para tentar acertar o Mario e, consequentemente, quando o Mario perde o jogo, eu tenho aqui a imagenzinha do Mario no sentido ali de que morreu, né? Perdeu a fase. Então, da parte de layout, eu acredito que basicamente é isso aí. Só que o meu projeto,
ele tem que ter um cabeçalho, né? Aqui em cima, na parte de cima, toda vez que o Mario pegar uma moeda ou a cada segundo do jogo, a gente tem que ter essa informação para que o jogador possa visualizar. Da mesma forma também, quando o jogador entra, né, aqui ele pediu, ó, o jogador precisa informar o seu nome. Se o cara vai informar o nome dele, seria legal que o nome dele apareça em algum lugar. Então eu vou vir aqui no meu projeto, deixa eu mudar aqui para camadas. Eu vou vir aqui, vou criar um retângulo. Eu vou dar aqui um comprimento para ele de 750 pixels por, deixa eu ver, 100 de altura. Acho que está um tamanho bom. Vou centralizar ele aqui no meu projeto. Então aqui ó, ele está centralizado. Eu preciso de uma... Eu peguei aqui, ó, eu poderia ter usado essa logomarcazinha, né? Porque deixa eu fazer uma outra coisa aqui que eu costumo fazer muito também antes de projetar. O que que eu primeiro eu costumo desenhar em um papel. Então, o que que eu pensei aqui na hora? Eu falei, pô, beleza, eu vou ter lá, né, um retângulozinho. Aqui eu vou ter um título que vai ser escrito jogador, né? Aqui eu vou ter o nome dele. Eu sei que eu vou ter que ter o que pega o tempo, e aqui vai ter o tempo. Eu vou ter que ter a estrela, e aqui vai ter a quantidade de estrelas que foram pegas. Eu vou ter que ter as moedas e a quantidade de moedas que foram pegas. Então eu vou ter todo esse espaço aqui, ó. Pô, como que eu poderia preencher esse espaço aqui? Então me veio à mente colocar aqui a logomarca do Mario, porque pensa bem, o Mario, o jogo do Mario, ele é a marca do nosso cliente. Se fosse um site de advocacia, você tem lá a logomarca do site de advocacia. Se fosse uma lanchonete, você tem lá a marca da lanchonete. Imagine esse projeto aqui. Aonde que está aqui a informação? Qual é a marca desse projeto aqui? Você sabe aqui que o bonequinho é do Mario, mas qual que é a marca? Qual que é o nome desse projeto? Então a logomarca do cliente ele tem que estar sempre visível. Então eu poderia, né, ter usado aqui essa própria logomarcazinha aqui para poder ficar aqui no centro da minha tela, em destaque. E aí, seguindo essa lógica desse desenho aqui que eu fiz, onde eu tenho o nome do jogador de um lado e os placares do outro, e a logomarca centralizada. Então eu teria aqui a logomarca e essas outras informações aqui. Só que eu achei uma outra imagem que eu até gostei mais como logomarca, que foi essa aqui, ó. Que além do nome, né, Super Mario Bros., ele também tem o bonequinho dos dois, né, o Mario e o Luigi, que eu também achei que completa legal aí o elemento. Fora que ele ainda cria aqui uma coisa bacana, que ele meio que foge um pouquinho aqui, né, do tamanho dela. Então fica uma coisa como se tivesse movimento, ele não fica aquela coisa certinha, igual um quadro alinhado em uma parede, né? Você tem às vezes um quadro ali que um tá mais para cima, outro tá mais para baixo, ele cria um efeito de movimento. Isso aqui é bem legal também. Então eu vou centralizar ele aqui, e aí aqui do lado, deixa eu só organizar melhor o meu projeto aqui, ó. Esse retângulo aqui deixa eu ver o que é esse retângulo grande aqui. Esse retângulo é o meu próprio negócio aqui, né? Deixa eu fazer um outro retângulo aqui, porque eu coloquei a cor do meu layout diretamente como se fosse o body da página, e isso não é bom. É bom você colocar você sempre ter uma div, né? Se depois você precisar mexer, você não mexeu diretamente ali no body. Então, talvez você não entendeu bem o que eu falei aqui, mas faz sentido. Mas vamos lá. Então vou botar aqui branco, papapá. Então é a mesma coisa, só que antes esse layout aqui que eu tinha feito ele como se fosse na página em si, aqui ó. Eu tinha botado a cor dele aqui ó. E aqui não é bom você colocar, porque se você precisar mexer nele,
Esse aqui é como se fosse lá o body do HTML. Aqui não, aqui seria uma div, né? Então ela fica aqui por trás de tudo. Tá lá meu cenário arrumadinho de novo. Aí deixa eu... Vou até colocar aqui, ó, cenário. Não vou botar acento não, vou deixar normal assim mesmo. Então esse aqui é o meu cenário. Deixa eu aproximar aqui a minha tela. Deixa eu abrir meu cenário agora. Então aqui eu tenho isso aqui. Vou botar isso numa pasta. Agrupar. Vou chamar ele de fundo, que aí aqui dentro vai ter o céu. E esse aqui é a grama. Aí eu tenho as nuvens. Eu tenho o bonequinho do Mario. Então essas nuvens aqui também eu vou colocar elas aqui para dentro, porque elas fazem parte aqui do meu cenário. O Mario são elementos, tudo aqui é elemento, certo? Então só aqui em cima que eu tenho esse novo retângulo e a logomarca. Eu vou agrupar isso aqui, que eu vou chamar aqui de topo. E aqui tudo serão elementos. Então vamos agrupar. Eu vou chamar aqui de elementos. Só para organizar melhor, porque eu sei que todos os elementos estão aqui, tudo que é referente ao cenário está aqui no fundo, e tudo que é do meu topo vai estar aqui dentro dessa pastinha. Então ali eu tenho um retângulozinho e eu tenho a logo. Agora, deixa eu aproximar mais aqui. Eu preciso agora começar a trabalhar aqui com a parte de texto. Então aqui na parte de texto eu vou ter aqui... vou colocar jogador, né? Acho que jogador... Então tá lá, ó, jogador. E aí eu vou ter o nome desse camarada. Então, nome jogador. Vamos só organizar aqui. Então eu tenho o jogador. E tem o nome do jogador, que vai ficar aqui um pouquinho mais abaixo e centralizado. Agora, do outro lado, eu preciso ter, deixa eu duplicar isso aqui. Do outro lado eu preciso ter o moedas. Eu também vou ter estrelas. E eu também vou ter o tempo, que é referente ao tempo do jogo. Agora aqui embaixo eu vou ter o 00. Vou centralizar isso aqui. Vou duplicar. Tenho que ter um outro camaradinho aqui. E tenho que ter um outro camaradinho aqui. Beleza. Agora eu vou pegar tudo isso aqui. Lembra que quando eu baixei a fonte do jogo do Mario, eu falei que eu poderia já instalar ela para que eu possa usar ela agora aqui na definição do meu layout. Quando a gente for fazer o HTML, o fato de você ter instalado ela no seu computador não quer dizer nada, né? Porque você tem que incorporar ela ao projeto. Mas para o nosso layout agora aqui, ter instalado a fonte vai me permitir já usar ela aqui, ó. Então, vamos ver, acho que é Mario. Como que é o nome da fonte lá mesmo? Super Mario. Então, Super Mario. Beleza, tá lá, ó. Eu já coloquei aqui o nome, já coloquei o padrão agora
da logomarca aqui do Mario. Vou chegar esse carinha aqui um pouquinho mais pro lado, para que eu possa ter mais espaço aqui para esses outros, para eles caberem aqui dentro. Outra coisa, se eu não me engano, eu acho que essas fontes aqui, que são as fontes que têm as informações, elas têm que ser um pouquinho maior. Então vou colocar aqui elas com 32 pixels. Acho que 32 foi muito, deixa eu botar 26. 26 foi um tamanho bom, e aí eu vou diminuir um pouquinho essa daqui. O padrão do HTML normalmente é 16, né? Então tá lá, 16. Aí agora é só organizar melhor aqui. Você pode ver, ó, pô, olha o tempinho que eu tô perdendo, né? Aí, mais uma vez você pode falar, pô, mas que coisa chata. Mas, cara, primeiro, você tá aprendendo aqui como que trabalha a parte de UX também. Nada disso aqui está sendo em vão, né? Você está pegando aí a parte de desenvolvimento, que nós já vamos chegar nela já já, mas você também está pegando aí a parte de UX, a parte de layout, e isso tudo é muito importante. Outra coisa que eu preciso fazer aqui é que os meus títulos, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu trazer eles aqui para baixo. Então tudo isso aqui é título. Então aqui, ó, jogador, moeda, estrela e tempo. Para eles, eu vou dar a cor do meu azul. E agora aqui eu vou brincar um pouquinho com as cores. Então aqui, por exemplo, para nome de jogador e para tempo, eu vou dar o tom de verde. Para moeda, eu vou dar o tom do vermelho. E para estrela, eu vou dar o meu tom de amarelo da logomarca. Pronto, beleza. Então tá lá, ó. Tenho meu placarzinho aqui. Esse retângulo aqui, ele ficou muito simples. Vamos botar um contorno nele. Vou pegar esse tom aqui de azul. Deixa eu botar ele aqui com 3. 3 ficou muito pouco, 5. E deixa eu ver, eu precisava criar um padrão duplo, né? Vou pegar aqui um efeito de sombra. Vou deixar essa sombra bem forte. Vou dar para ela o padrão de amarelo, para colocar uma coisa bem colorida mesmo. E vamos jogar aqui, sei lá, 10 não, aqui é 1, 1 e aqui 10. Ficou meio apagadinho. Vamos colocar 5. E aqui colocar 3, 3. Acho que aí já tá bom. Já deu mais um efeitozinho aqui. Então, esse aqui é o nosso placar. Acho que isso aqui também eu posso juntar um pouquinho mais, porque ficou muito espaçado. Deixa só com 16. Que aí eu ganho mais espaço ali para centralizar a logomarca. 16. Vamos pegar todos vocês e trazer aqui para o canto. E puxar a logo mais centralizada. Aí. Pronto, beleza. Então, o nosso cenário, ele é isso aqui, ó. Então aqui eu já tenho o meu placar, tenho como que vai passar as moedas, como que o Mario vai pegar tudo isso, tenho as minhas nuvens. Deixa eu voltar aqui, nuvem, deixa eu baixar essa nuvem mais um pouquinho.
que aqui ficou muito alto. Isso aqui tem que ser um pouco mais para baixo, porque senão o Mario, ó, vai estar pegando aqui sobre ele, tá vendo? E eu não quero, eu quero que o título aqui fique sempre livre. Então aqui, ó, o Mario, essa aqui vai ser a maior altura que o Mario vai chegar, para que ele possa pegar a estrelinha ali, ó. Vamos puxar a estrela para cá, puxar outra estrela para cá. Pronto, beleza. Então esse aqui é o meu cenário principal. É quando o jogador estiver lá rolando o jogo, é isso aqui que ele vai ver. Então o que, que eu faria agora aqui? Eu chego aqui lá para o meu cliente, eu tenho duas opções, né? Eu poderia já fazer as minhas outras telas de cenário. Acho que eu já vou até fazer aqui, eu não sei se o vídeo está muito longo já, mas como o objetivo aqui não é ser rápido, eu prefiro fazer ou mostrar como que faz o negócio, né? Então, vamos lá. Isso aqui ó, é porque eu estou usando. Deixa eu dar uma afastada aqui. Vamos duplicar aqui o meu cenário. E aqui no meu cenário duplicado, eu vou fazer a minha tela de início. Então vou pegar aqui, ó, vou jogar. Quando eu fui fazer essa minha tela de início aqui, eu tive que pensar a seguinte maneira, né? Vamos voltar aqui para o briefing do projeto. Então eu tenho aqui, ó, o jogador deve onde que está aqui? Informar seu nome que será salvo no local store. O jogador precisa ter um botão de play para iniciar a execução. Então eu poderia ter criado uma segunda página HTML, tipo como se fosse uma tela de login, né? Onde o cara iria entrar lá, colocar o nome dele. Vamos voltar tudo isso aqui, ó. Então eu poderia chegar, eu ter uma tela. Opa! Eu poderia ter uma tela que era o meu cenário principal e eu poderia ter uma outra tela que seria a minha tela de início, onde o cara colocaria aqui o nome dele e teria um botão para poder iniciar a partida. Só que aí o que eu imaginei? Eu falei, pô, ao invés de eu ficar criando várias telas, por que eu não faço uma tela só, que é o meu cenário, e eu trabalho com o modal, que é uma janela que aparece no meio da tela. Ela faz com que a tela aqui de fundo fique um pouco mais escura, para que isso aqui tenha destaque. E você faz tudo em uma janela só. Eu acho que fica mais limpo, né? Você não tem que ficar toda hora trocando de tela. Então tudo acontece sempre nessa tela principal aqui. Você nunca sai dessa tela principal. O modal é que vai aparecer aqui no meio dela. Seja o modal de início, seja o modal de game over, seja o modal de ranking. Então esse foi o raciocínio que eu tive. Então partindo desse princípio, eu crio tipo uma sombra aqui, né? Só para ele dar uma escurecida ali, para você saber que ele vai ter uma tela que vai estar em destaque aqui no centro. Eu vou pegar tudo isso aqui, vou agrupar e eu vou chamar aqui de cenário fundo, só para a gente saber. E aqui é onde vai aparecer o meu modal. Então deixa eu botar uma outra coisa aqui para poder agrupar na tela. Então o meu modal basicamente ele é isso aqui, ó. Ele é uma janela que vai aparecer no meio aqui da minha tela, centralizada. Eu optei por... Aí vai muito, né, da sua necessidade. Você pode aí padronizar, porque por uma questão de estética, ó, imagine, se você tiver um modal aqui que ele respeite o tamanho ali, ó, do cabeçalho, esteticamente, ó, ele faz sentido, tá vendo? Mas imagine que fosse uma coisa maior, né? Também não tem problema.
mas eu optei aqui por fazer uma coisa mais estética. Então, ó, eu criei um modal que ele vai ter o mesmo tamanho desse meu topo aqui, para que na hora que ele aparecer, ó, você tenha mais ou menos aqui uma linha de base, né, uma similaridade na tela. Isso aqui, por questão visual, influencia. Para algumas pessoas pode ser bobagem, para outras não, então, né, mas foi a forma aí como eu optei por trabalhar. Então aqui eu vou ter um modal, eu vou dar aqui um bottom nele aqui de, deixa eu ver se 20 pixels tá bom. Eu vou ter uma sombra nele. Vou colocar aqui uma sombra com 3 e botar aqui 10. E eu quero que essa sombra tenha 60. Né? Que aí ele vai criar ali, ó, uma sombrinha ali bem destacado. Beleza? Então é isso aqui. Deixa eu aproximar aqui a tela. Pá. Então vamos lá, minha tela de início. Minha tela de início, eu preciso ter um local onde o cara vai digitar aqui o nome dele. Então lá no HTML eu sei que eu vou precisar de um input. Vamos botar aqui ele também redondinho ali, vou dar ele com margem bottom aqui de 10. Vou trabalhar com uma borda que vai pegar aquele tom de azul e vou colocar ele com a borda aqui de tamanho 3. Então isso aqui é o centro da minha tela. Embaixo eu sei que eu vou ter que ter um botão. Então eu vou pegar um botão seguindo o mesmo tamanho aqui do input. Por uma questão aí de variação, né, de se trabalhar aí bem com as cores dos elementos, então vou trabalhar com esse tom de vermelho aqui. A princípio ele não vai ter borda. Agora aqui, deixa eu já agrupar, porque aqui eu já tenho bastantes elementos, então aqui vai ser o meu modal início. Então beleza, meu modal de início. Aqui é literalmente o fundo do modal. Aqui é o... Na verdade não, né? Esse aqui é o background lá. Então é o background black. Aí aqui esse é o modal, que é essa janelinha branca aqui. Esse aqui é o meu input. Vamos botar nome aqui só para a gente depois saber, né? E aqui o botão iniciar. E aí vamos já colocar um texto aqui dentro do botão. Eu vou colocar aqui iniciar jogo, já com o padrão aí da fonte, né? Então iniciar jogo, vou colocar ele com a corzinha branca mesmo. Vamos só crescer aqui o tamanho dele, vou botar 35 pixels para ele ficar bem grandão. Beleza, então meu botão tá feito. Uma outra coisa que eu pensei aqui, eu falei, pô, tela de início, né? Então eu tenho que ter aqui um título, alguma coisa que chame, né, a pessoa que vai jogar. Então o que eu poderia colocar aqui? Aí o que me veio à mente foi um título assim, com literalmente uma chamada, né? Então o texto que eu pensei foi... Peraí que ficou tudo branco aqui, vamos já dar uma cor aqui para ele, só para a gente poder ver ali. Então pronto para um novo desafio. Então esse aqui foi o título que eu imaginei. Só que aí aqui, ó, por uma questão aí de seguir esse padrão, tá vendo que a logomarca aqui do Mario, ela tem uma variação de cores, né? Então aqui eu deixei da seguinte forma, eu peguei o primeiro texto, né? E aí vou jogar ele com
o tom de azul, o segundo com um outro tom, aí nesse meu caso aqui eu vou pegar o amarelo, o outro aqui vai ficar com o vermelho mesmo, esse aqui vai pegar o verde, e aqui embaixo, só por uma questão aí de seguir a sequência, vai ficar com o azul também. Que aí beleza lá, já fica uma coisa mais colorida, né? E até posso colocar aqui também uma borda, vou colocar uma borda preta, vou dar um, deixa eu ver se 10 é muito, não, 10 foi demais, 3, pronto, beleza. Deixa eu aproximar mais aqui da tela. Então tá lá, ó, pronto para um novo desafio. Vamos só centralizar isso aqui. Vamos encontrar onde que é o centro. Pronto. Tá lá o centro. Aí beleza, então essa aqui seria a minha tela de chamada, né? Aqui tá branco ainda porque eu fiquei pensando, né? Pô, o que que eu poderia colocar aqui para chamar a atenção? E aí me veio à mente pegar uma imagem de fundo. Então, por exemplo, eu encontrei essa imagem aqui, ó. Deixa eu arrastar ela aqui para aqui, ó. Aqui, ó, eu estou jogando essa imagem já dentro do retângulo aqui do modal, né? Então aqui, ó, ficou o Mariozinho aqui, ficou o Mariozinho aqui do lado, ele pegou já aqui o título, tá vendo? Que ele deu uma cor bem diferente, ó. Se eu voltar aqui um pouco, olha como é que já destaca ali, ó. Porque lembrando, o mundo do Mario é uma coisa bem colorida, bem chamativa, né? Normalmente jogo a gente está trabalhando aí com criança, então quanto mais chamativo for, melhor. E aí uma outra coisa aqui, que é questão de detalhezinho também, né? Mas que eu acabei aplicando isso em todos os cenários. Então aqui, por exemplo, a cor predominante aqui desse modal é o amarelo. Então eu peguei a minha sombra e também trabalhei nela com o padrão aqui de amarelo. Olha lá, tá vendo? Então ele dá uma sombra aqui no padrão de amarelo, que é a cor predominante que tem aqui nesse momento. Aqui dentro eu vou ter um placeholder, né, que é só para o cara saber aqui, ó, jogador. Aqui é onde ele vai estar digitando o nome dele. Só que o placeholder ele não tem contorno e ele é um cinza bem clarinho. Vamos botar aqui um texto um pouquinho menor também. Pronto, beleza. Então ali ele, jogador. Aí, na hora que eu estava desenvolvendo, eu também aqui foi uma outra coisa que me passou à mente. Eu falei, pô, deixa eu ver. Eu preciso ter, de certa forma, uma explicação de como que o jogador, né, como que ele vai iniciar a partida se ele não souber quais são as teclas, o que ele tem que apertar. Então aqui também eu tive a ideia de pegar nesse ponto aqui, deixa eu só agrupar esses caras aqui, esse aqui é um input, então input, esse cara aqui é o botão, beleza, ali é o título. Então aqui eu vou chegar isso aqui um pouquinho mais para cima, isso aqui um pouquinho mais para cima, e aqui embaixo eu tive a ideia de criar aqui primeiro, num primeiro momento, eu vou respeitar ali aquela finalzinho ali, ó. Eu tive a ideia aqui no primeiro momento de colocar um texto, mais ou menos, né? Porque como essa aqui é a tela de início, então o que eu pensei? Eu falei, pô, antes o cara, na hora que ele for digitar aqui o nome dele e clicar em jogar, se tiver alguma explicação aqui de como é que se joga, ele vai entender, né, o jogo. Então pode ser que ajude. Esse foi o primeiro raciocínio que eu tive nessa primeira telinha aqui. Eu vou colocar ela aqui um pouquinho transparente, ela não tem borda nenhuma, mas ela vai ter uma sombra.
Vou colocar aqui padrão 3310 e vou pegar aqui mais ou menos 50%. Beleza, e aí aqui dentro agora eu vou colocar aqui a minha explicação. Então a explicação do jogo é: use a tecla arrow up ou space arrow up. Deixa eu dar um espaço aqui. Arrow down. Ou space, né? Para se desviar dos obstáculos. Aí essa fonte aqui, tá? Ela não permite acentuação, então se tiver algum acento, alguma coisa faltando aí, é basicamente por isso aí. Ela não pega acento, né, nesse padrão de fonte aqui. Então vamos botar isso aqui dentro, vamos diminuir aqui um pouquinho, vamos mudar aqui a cor dele para a princípio um preto. Então tá lá, use a tecla arrow up. Ele tá sumindo ali os aspas. Por que ele tá sumindo? Bom, vou deixar sem os aspas aqui, mas lá no meu HTML eu usei aspas aqui para poder destacar essas informações. E também vou dar uma cor aqui para elas. Essa aqui, por exemplo, eu vou pegar o padrão do vermelho. Essa aqui eu vou pegar o padrão do amarelo. Essa aqui eu vou pegar o padrão do verde. Acho que esse aqui vai ficar melhor no padrão azul, porque ele ficou muito apagadinho. Então beleza, tá lá. Use a tecla arrow up, arrow down ou space para se desviar dos obstáculos. Então essa aqui foi o primeiro pensamento que eu tive, né, como uma forma de especificar um pouquinho aí a regra do jogo para o jogador não já chegar na tela inicial totalmente perdido. Depois, ao longo do desenvolvimento, eu percebi uma outra necessidade que eu até apliquei, mas num primeiro momento eu não tinha chegado nesse raciocínio. Mas enfim, tá aqui, ó, minha telinha aqui de início. Essa aqui foi a ideia que eu tive para essa tela de início. Aqui é o meu cenário. Aí quando o jogador perde o jogo, né? Eu vou parar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Aí no próximo vídeo eu venho com a tela do Game Over, a tela do ranking e também trazendo aí a solução que eu encontrei para essa explicação do jogo aqui, porque eu achei que ficou muito simples e talvez o cara aqui não fosse ler, né? E eu poderia aí implementar coisas visuais que chamassem mais a atenção dele. Mas enfim, eu vou parar o vídeo aqui e já já a gente volta com o desenvolvimento aí da próxima tela.